Como é que foi a sua infância, Padre João? Muito boa. Olha, até ao fim da segunda classe fui fundamentalmente educado com os meus avós, porque o meu pai é guarda fiscal, e, portanto ia andando de terra em terra, a minha mãe muitas vezes acompanhava com os irmãos que andavam em idade escolar. Quando cheguei à segunda classe, os meus pais decidiram que eu passaria a acompanhá-los. Portanto, da terceira para a quarta classe já fiz em Chaves, a quarta classe também, e depois entrei na escola, fiz o exame de admissão à Escola Industrial e Comercial de Chaves, porque ninguém acreditava que aquilo que eu dizia de querer ir para o seminário era a sério, portanto ninguém me levava a sério. A minha mãe dizia, ainda para mais o filho mais malandro que ela tinha, agora lembrava-se de ser padre, o que era uma coisa fora do normal. E depois, com o meu avô a guiar, o avô paterno nunca o conheci, aliás o meu pai também não conheceu, que ele morreu quando o meu pai tinha 6 dias de vida, mas o avô materno era uma pessoa extraordinária. Aos 15 anos foi sozinho para o Brasil, aos 18 está clandestino em Nova Iorque, prendem-no, mandam-no para o Brasil, mete-se no contentor e vai para Nova Iorque, entra na clandestinidade, ajuda a fazer os caminhos de ferro nos Estados Unidos, participa, uma vez que era forte e puseram-no a treinar boxe, ele assiste ao primeiro grande jogo, ao primeiro combate mundial de boxe entre Johnny Tunes e Jack Dempsey, que foi aliás o primeiro relato de boxe passado na rádio. Quando estudei, o meu avô dizia-me isso quando eu estudei rádio, é que encontrei de facto isso depois ali confirmado, isso o avô tem razão. Depois veio para o Jerez, empregou-se no hotel e levava uma vida de como porteiro de hotel, como recepcionista de hotel, uma vida em que conhecia todas as pessoas. E lembro-me de uma tarde em que eu era pequeno, estava lá em casa, ele chegou com o Miguel Torga e mandou a minha avó à adega ir buscar presunto. O Miguel Torga, com aquela sua boina de basca poisada sobre o ombro direito, sentou-me no colo, e o meu avô disse-me que ele era escritor, que não tinha com Deus uma grande relação, e o Torga disse: ó Zé Maria, vê lá o que dizes. E o meu avô disse: ó senhor, veja lá o que digo, o senhor saiu-me uma grande cavalgadura, imagina. Então tenho essas dúvidas todas, e agora ao pôr do sol vamos para o Jerez e o senhor vai parar na descida da encosta para o Jerez com as lágrimas nos olhos para ver o pôr do sol. Ora, diga-me lá se eu não tenho razão. Lembro-me efetivamente dessa conversa, e depois apaixonei-me efetivamente pela maneira como o Torga escrevia, pelos diários dele, e por uma ação muito interessante que a Câmara Terras de Ouro fez. Foi aos diários do Torga e tirou de lá e colecionou em edição especial tudo aquilo que ele tinha escrito sobre o Jerez. Portanto, a minha infância foi assim. Foi com um homem extraordinariamente, filosoficamente muito culto, com uma pedagogia muito, muito interessante. O meu avô deu-me uma das melhores lições de liberdade, uma altura em que eu discuti com ele. Ele trouxe-me a mão ao nariz e disse: olha, meu filho, isto é o nariz. Aquilo, estás a ver, é uma parede. A minha experiência diz que quando se dá com o nariz na parede, dói. Agora que sabes, faz o que quiseres. Grande lição, grande lição. Era um filósofo dessas coisas. Podemos dizer que foi uma espécie de herói na sua infância? O meu avô é um herói da infância. O meu avô, claramente, os meus pais, claro, são os meus pais, mas o avô foi com quem mais aprendi. Inclusive, ele não morria de amores por eu ser padre. Ele não gostava muito de padres. Mas não prescindia dos padres. Ia à missa aos domingos e aos dias da semana em que houvesse, todos os padres não prescindiam do meu avô, porque o Zé Maria Aguiar era para eles quem os integrava e que via ali. E o meu avô só dizia: Deus podia ter feito isto melhor, podia ter passado sem vós. Aliás, tinha uma expressão muito mais dura quando queria referir-se aos padres que no meu tempo de infância ainda usavam coroa. Ele, e peço desculpa de usar a frase, mas ele dizia: este gado marcado entre os cornos. Mas pronto, mas depois, aliás, a mim chamava-me frade. Eu tive o enorme privilégio de assistir o meu avô nos últimos momentos. Ele morreu um quarto de hora depois. Ele não estava parado há muito tempo e não conversava, não falava. Diríamos que estava em coma. E quando a mãe me acorda para dizer que o avô eventualmente estava no fim, eu fui ter com ele, saiu toda a minha mãe, pus a minha mãe fora do quarto e disse ao meu avô, não sei se me ouve,
mas é a minha obrigação dizer-lhe isto. E conversei com o meu avô. E ele falou. E disse-me, não te aflijas, está tudo controlado. E dali a 5 minutos tinha morrido. Portanto, o meu avô cumpriu a obrigação de me apaziguar o coração e dizer-me está tudo controlado. E hoje, quando vou ao cemitério e olho a fotografia dele, ou quando guardo as fotografias dele, digo-lhe sempre, então, meu velho, tudo controlado. E tudo controlado. Não podia deixar de ser um herói.